Pessoal, é o seguinte, a gente não é bem a gente, é o Brasil mesmo que tá chorando e gemendo. Fala, seus mal diagramados! Brasília está sossegada com o recesso parlamentar. Essa é aquela época em que Marcos Duval aproveita os dias para descansar no litoral capixaba de óculos escuros enquanto manja, disfarçadamente, rolas em sunguinhas apertadas da Farm. E Magno Malta aproveita para tomar doses de Nato Nobilis, não apenas 12, mas 16 horas de segunda a sexta, sempre na companhia de um apetitoso tiragosto e um piseiro bombando na JBL. Se os parlamentares aproveitam para descansar com os gordos salários conquistados às custas dos votos dos mais imbecis cidadãos desse país, essa mesma corja de eleitores continua a fazer o trabalho sujo para a extrema-direita e já maquinam um novo golpe mambembe nos moldes do 8 de janeiro. Vídeos que circulam pelas redes sociais sinalizam que os patriotários pretendem parar o Brasil em 25 de agosto, com apoio do agro e de caminhoneiros. Motivo, possivelmente manter o privilégio de ser massa de manobra de bilionários que curtem férias em Dubai, enquanto eles se acham muito importantes num sobrado sem reboco e com infiltração na cidade de Passo do Camaragibe, só porque se organizam com outros maluquinhos extremamente mal remunerados pelo país. São escolhas, assim como é uma escolha também envelhecer com dignidade ou não. Emílio Surita decidiu pela segunda opção e em pouco menos de uma semana cometeu a atrocidade de defender a inocência de Nego Di e fazer piada homofóbica totalmente de graça contra o jornalista Marcelo Cosme, mostrando que com a idade se acumula muita burrice também. E nesta semana tivemos ainda: negro bolsonarista descobre que extrema-direita é racista, Mayra Card diz que quem é gordo não ama a Deus, e policial militar culpa a sociedade pela alta letalidade da corporação. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve, galãs e galoas! A epidemia de tédio que assola o Brasil é mais perigosa que a do coronavírus. Enquanto a medicina rapidamente arranjou vacinas e protocolos para combater efeitos colaterais e óbitos por Covid, a onda de tédio parece não ter solução. Idosos, gente de meia idade e jovens sem esperança encontram no bolsonarismo o escape para suas existências miseráveis, sem acesso sequer a um hobby, a um baile com forró ou acesso a modalidades esportivas para confraternizar e relaxar nos fins de semana. A falta de iniciativas estatais para sanar esses vazios das grandes cidades brasileiras deságua num coletivismo digital tóxico que gera bizarrices como a reunião de velhos e planejando eventualmente um golpe de Estado. E embora o que digo possa soar como deboche, esse ponto de vista sustentado aqui é totalmente honesto. Depois do 8 de janeiro, que levou pra jaula pessoas que só precisavam de um show de caravana da Jovem Guarda ou de um clube de leitura de livros de pornô leve estilo Sabrina, agora os mesmos tipos querem promover paralisação geral em 25 de agosto, com apoio do agro e de caminhoneiros. Convido a todos para uma grande paralisação, dia 25 de agosto, meus irmãos caminhoneiros, agronegócio, vamos parar esse país. Não aguentamos mais. Não aguentamos mais. Chega, diga não ao comunismo. Quando a gente analisa os tipos envolvidos, sentimos aquele misto de dó, ódio e constrangimento ao notar que é um bando de gente cujas únicas esperanças é lutar pelo mito e contra o Lula. Mesmo que 90% não consiga formar uma linha de raciocínio objetiva do porquê pensam assim. Sou totalmente a favor dessa paralisação do dia 25/8/2024. Precisamos ser livres. Um abraço. Destaque nesse movimento vai para o tiozinho de boné de loja de construção que diz que o Brasil está gemendo. Pessoal, é o seguinte, a gente não é bem a gente, é o Brasil mesmo que tá
chorando e gemendo. Gemendo com o atual governo. Tá aí algo que falta nesse país, gemer. Se a nossa população gemesse mais gostoso, talvez tivéssemos menos desses exemplares exóticos de sub-humanos. Pois esse sistema nefasto tomou o poder, destruiu a democracia, a nossa liberdade e agora estão em modo turbo na destruição da nossa economia. Envelhecer mal é uma escolha. Apesar de ninguém escapar da decadência física nessa trajetória, a decadência moral é opcional. Mesmo sem muitas oportunidades na vida, é possível escapar dela, caso seu caráter não seja dos piores. Emílio Surita, há anos, decidiu pegar o caminho mais lamentável possível para chegar à terceira idade. O comportamento deletério do apresentador do Pânico é deliberado. Foi uma escolha que condiz não só com o que ele pensa, mas também com o que ele notou dar retorno financeiro, já que o programa que apresenta está inserido na rádio predileta do integrante convicto do movimento conhecido como Nacional Taxismo. Só nos últimos dias, Surita teve a capacidade de defender a inocência de Nego Di e alegar que ele era perseguido pelo Estado brasileiro, mesmo que o suposto humorista tenha lesado mais de 300 pessoas ao não entregar produtos da loja Tá de Zoeira e embolsado 5 milhões nessa sacanagem. Eu acho que o Nego Di é inocente. Eu não sei, Emílio, eu não vim fazer juízo de valor, mas vim contar Eu faço. o caso. Porque ele está condenado agora e ele falou mal do governo. Então acho que já tem uma perseguição para ele imediata. Ficou pior ainda quando pouco tempo depois descobriram que a pose de bom samaritano de Nego Di durante as enchentes gaúchas era pura lorota. Isso porque ele anunciou ter doado 1 milhão para as vítimas e no fim não tinha doado era nenhuma. E ainda vão descobrir que embolsou o dinheiro de alguém nessas, é só aguardar, viu? Mas não basta apenas defender os parças bandidos, esse hábito tão peculiar entre quem costuma acusar a esquerda de ter bandido de estimação. Não, é preciso também odiar alguma minoria para atender todos os anseios do seu público. E o alvo de Surita na semana foi o jornalista Marcelo Cosme, que sofreu homofobia do mais absoluto nada por parte do apresentador. Estamos aqui, Marcelo Costa. Marcelo, estamos aqui com um programa maravilhoso, pessoas fantásticas. O maestro das informações. É o maestro apresentando um programa em peça bem descontraído, Globo News. Muito bom. Bote no telão aqui as informações do governo. Você gostou, né? Com a repercussão negativa das falas, a emissora veio a público pedir desculpas, como se alguém acreditasse que homofobia no programa Pânico fosse um erro e não linha editorial. Todo dia ao acordar, dar uma olhada no espelho e enxergar aquela insistente pochete na linha abdominal, qual é a primeira coisa que você pensa? A. Preciso parar com o bolo de pote de ninho com Nutella. B. Vou dar um tempo na cerveja, 32 litros por semana talvez seja demais. Ou C. Esse sobrepeso certamente é porque eu não amo Deus suficientemente. Se você escolheu a alternativa C, está pronto para ser aluno do novo curso de Maíra Card. A coach de emagrecimento com especialidade acadêmica em vários nadas uniu dois dos segmentos mais problemáticos da internet: a obsessão com a imagem e a adoração por um Deus punitivo do que é capaz de te proporcionar obesidade mórbida caso não seja amado. E não é exagero, hein? Em vídeo de divulgação do projeto, ela mostra imagens de uma mulher acima do peso que não consegue correr atrás de um carrinho de bebê que escapa de suas mãos. Nossa, esse vídeo é muito difícil de assistir. Imagina só, como é que seria o resto da vida dessa mulher se aquele homem não tivesse de repente chegado a tempo. Essa mulher com sobrepeso não estava conseguindo levantar. Olha, pra ser bem honesto, eu só fui perceber o físico da pessoa depois que a Maíra citou. Até então, eu pensei que ela criticaria o alcoolismo, porque a forma como a mulher cai me lembra o estilo Classic Code, alguém que tomou algumas doses inseguras de Siná. Mas não, Maíra segue uma linha bizarra em que relaciona o acúmulo de gordura com falta de amor por Deus. Mas admite, muita gente pode não ver sentido no que ela falou.
Talvez você não se ame o suficiente para cuidar da sua saúde, para ter um corpo forte, para ter mais vida. Talvez você não ame a Deus o suficiente para primeiro colocar Ele no lugar e respeitar o seu tempo. Ainda assim, se tudo isso que eu falei não fizer sentido, faz pelas pessoas que você ama. E não tem mesmo. É o puro creme de diarreia ideológica dos coaches de Instagram. Mas não sou injusto e admito que pelo menos uma coisa essa mulher fez muito bem em sua existência: se casar com o primo rico e ter o objetivo de transformar a vida dele num inferno. Rayan Santos virou milionário por se vender muito bem. Em sua biografia, se descreve como nômade digital multimilionário que fala 8 idiomas e já leu mais de 1000 livros. Porém, parece que todo esse conhecimento adquirido só serviu a um propósito: ganhar grana. Porque para ter alguma consciência política, ele precisou sofrer racismo na Europa para notar que mesmo com roupas de grife e relógio de marca no pulso, sendo preto, ele será tratado com preconceito pela extrema-direita e os brancos que ele tanto apoia. Vídeos recentes do influenciador são como um chá revelação de identidade racial de uma pessoa que, por ter muito dinheiro, tinha a certeza de ser branco até o momento. Mas a realidade se impôs e ele está indignado que, nem mesmo aderindo a todos os códigos sociais para integrar o clubinho dos multimilionários, não é aceito plenamente pelo simples fato de ser preto e ter o cabelo duro, o que é uma conclusão do próprio, tá? Eu tô com roupa de grife e sapato da Prada. Eu não sou bem-vindo nesses lugares. Lugares que são exemplo para a direita. Eles só veem um preto com cabelo duro. Nem vou entrar no mérito dessa fanfic de que a família do cara é conservadora há 4 gerações, porque isso só seria possível se os antepassados de Rayan fossem negros e senhores de engenho ao mesmo tempo. Quanto à revelação do óbvio, antes tarde do que mais tarde, agora só precisa distinguir conservadorismo de liberalismo, que são conceitos diferentes. E até acredito que você possa ser liberal, mas conservador que posta vídeo com prostitutas russas no Twitter já é meio contraditório. Não tá legal ser da minha cor na Europa. Não tá legal, não. Eu sou um negro de classe alta, classe altíssima. Eu vou chegar ao extremo de dizer que eu não conheço ninguém na Europa da minha idade com o meu patrimônio. Eu senti, assim, sei lá, cara. Só você sendo negro, você vai entender o que eu tô falando. É tipo, eles te olham assim, cara, você não é pra estar aqui. Tipo, o que você tá fazendo aqui? Vou acreditar que ele tenha acordado para a realidade, mas acho difícil que, em 2026, esse sujeito não vote em candidato indicado pelo mito na eterna busca por aceitação. Posso estar errado, mas só acredito vendo. Dito isso, até lá, Rayan continuará tendo relógio caro, roupa de grife, milhões na conta e também tendo mais é que se muito para deixar de ser chaveirinho de fascista. Nesta semana saiu uma pesquisa reveladora do Datafolha sobre os evangélicos de São Paulo. No levantamento, fica claro que parte considerável desses crentes são menos reacionários que os políticos bolsonaristas e discordam de pautas como armamento da população e cadeia para punir mulheres que abortam. É uma boa notícia que aponta uma tendência. A psicopatia restrita é um traço comportamental mais presente nos parlamentares baba-ovo do mito do que na nossa sociedade. Não que não esteja cheio de gente que pensa como Nicolas, Cleitinho ou Gustavo Gaia. Existe, mas a proporção de gente dessa estirpe é maior no Congresso. Já faz um tempo que alguns pastores têm notado que não é aconselhável comprar o pacote completo do bolsonarismo. Até porque, né? Essa é uma moda como a calça saruel. Sempre foi horrorosa, mas com cada vez menos adeptos, se torna um mico ainda maior defender a tendência criminosa. Me refiro tanto à calça quanto ao bolsonarismo, que conste nos autos. Nesta semana, 2 pastores mostraram indignação com a farsa que se tornou o ambiente evangélico. Um deles reclama que a Assembleia de Deus não tem a capacidade de oferecer escolas, hospitais ou universidades gratuitas para os varões e varoas. Cadê os hospitais das igrejas evangélicas que não tem?
que é uma vergonha. Centenário da igreja, mas cadê os trabalhos que não existem? Cadê? Você não encontra um hospital evangélico da Assembleia de Deus e liberado para o povo, como diz que ele dá vontade. Duvido. Me mostre, entendeu? Os trabalhos, casa de apoio aos idosos das igrejas Assembleia de Deus. Me mostre. Faculdade da Assembleia de Deus sem pagar nada para os filhos dos crentes. Me mostra. E é claro que não. O objetivo dessa igreja é manter os frequentadores na mais completa alienação, apenas trabalhando por um salário de subsistência, sem questionar porque o pastor chega aos cultos a bordo de uma Dodge Ram. Se proporcionar estudo, mesmo enviesado e cheio de doutrinações, em 10 anos eles perdem metade dos adeptos. Pode apostar. Na mesma linha, um ex-pastor da Universal denuncia que a igreja se vangloria de realizar ações sociais, mas que quem proporciona arrecadação de alimentos e roupas para os necessitados são os fiéis. Porém, os itens são entregues com a logomarca da Igreja do Edir, no melhor estilo Nego Di de simular bondade com chapéu alheio. Não existe projeto social na Igreja Universal. Não existe. Todo projeto social é zero usado do dinheiro arrecadado com oferta, ou federação, ou dízimo, é zero. As mesmas pessoas que dão o dízimo, que dão a oferta, são as pessoas que dão ainda o mantimento, água, ou qualquer coisa que vai ser feita. Vai ajudar lá a Bahia nessa coisa que está acontecendo lá. Vamos dar água lá para a Bahia. Não é pego dos cofres da igreja, das ofertas, das doações, um valor e compra-se água e ajuda. Não. Quem deu dízimo, voto, sacrifício, vida santa, além de ter dado isso, vai dar água e outras coisas que vai ser feito. É mais o rótulo da sacola lá da Universal, entendeu? O uniforme de quem está lá entregando, da sacolinha ou da cesta básica, o rótulo colocado na garrafa d'água é da Universal. Nada como pessoas que vivem o cotidiano da igreja para fazer críticas que já são feitas por quem nunca pisou numa delas há décadas. Um dia a ficha cai. Fala, Matias! O uniforme da delegação brasileira sendo tão excelente que até o Ministério do Transporte soltou uma nota para avisar que o filho não é dele. É moda gospel. Não gosta de crente. Tem algum preconceito? Eu tô perguntando Contra crente. Muito bem, Matias. Aprendeu bem, tá sendo bem doutrinado você. Já na polícia, esse tipo de autocrítica é raro de acontecer. O mais comum é vermos algum militar e youtuber gravando vídeo para se vitimizar e ainda culpar a sociedade pelo fato da PM brasileira ser a que mais mata pelo mundo. Foi o que vimos recentemente em um vídeo antigo de um soldadinho que até já se desligou da corporação para virar pastor. Todo sorridente para mostrar o clareamento dental, que infelizmente não corrige a arcada dentária irregular com características de caco de vidro em cima de um muro. Samuel Lopes compara a nossa polícia com a dos Estados Unidos, que segundo ele é diferente porque a sociedade de lá é melhor. Loucura. Mas a polícia dos Estados Unidos é uma polícia de primeiro mundo, e eu concordo com você. Mas ela só é uma polícia de primeiro mundo porque a sociedade é uma sociedade de primeiro mundo. Aqui, a nossa polícia, sim, é de excelência, é de primeiro mundo, sim. E a nossa sociedade, não. Se já não bastasse o insistente e irritante sorrisinho debochado, nunca vi tanta merda sendo falada em tão pouco tempo. Primeiro que a polícia americana é corrupta também, ineficiente e letal, proporcionando àquela sociedade a maior população carcerária do mundo. Segundo que o sorriso aí acha que só ele não faz parte da sociedade, né? E por último, pede para que a gente experimente ser policial para saber como que é. Como eu não sou covarde, eu vou te dar o direito, ó. Eu vou te dar o direito de se defender. Como você vai se defender? Você vai entrar para a polícia militar, tá aberto o concurso. E você vai entrar aqui e você vai fazer melhor. Jamais. Eu me odeio, mas não a ponto de arriscar minha vida em troca de 2 salários mínimos. Nem você, que já deixou a corporação para ser pastor, que é muito mais lucrativo. Só que a sensatez, às vezes, surge dentro do discurso policial. Sargento Cartonilho, no podcast Copcast, deixa claro que sua experiência prova que a população favelada é sim vítima da sociedade e que a pobreza leva às situações extremas que vemos hoje no Brasil. Quando eu entrei, que eu botei o fuzil pensando que podia ser vagabundo em cima de mim, uma criança com um shortinho todo amarelo, com um potinho daquele de sorvete, com um resto de não sei o que, não dava pra identificar o que ele tava comendo. Imagina
quando ele vê que na favela o único que tem um chinelinho um pouco melhor é o moleque que acabou fechando com a boca. Que ele vai lá na pista e o pessoal distrata ele, trata ele igual lixo, igual animal. Que ele vê quando ele fala assim, pô, menor, fica lá só pra avisar quando os polícia vir. Ele vai ganhar um dinheiro pra chegar com um prato de comida pra aquele cara que tava sentado no chão, em cima de um monte de trapo, e falar assim, aqui eu tenho comida. Ele não é vítima da sociedade, p***? Não adianta negar a realidade com vitimismo estando em posição privilegiada. Com um mínimo de bom senso é possível enxergar o óbvio. Sem estado presente na quebrada, iremos perpetuar a desgraça. Argentino não perde uma oportunidade de fazer churrasco e cometer racismo. São os dois pilares culturais dessa nação formada por muitos avós de ascendência alemã, que é melhor nem perguntar o que eles estavam fazendo ali por volta dos anos 40 do século anterior, né? Ao vencer a Copa América contra a Colômbia de James Rodrigues, Richard Rios, eles logo confirmaram que não deveriam ter levado o caneco para casa ao entoar cânticos racistas e transfóbicos para atingir jogadores franceses. Mas a vingança veio rápido. Na estreia das Olimpíadas, os argentinos perderam para a seleção do Marrocos. Ironicamente, Lionel Messi, que havia ficado em silêncio sobre o racismo da equipe, parece que acordou do coma e resolveu reclamar da arbitragem nesse jogo da seleção olímpica. Mais uma demonstração desse hábito regional dos nossos irmãos foi vista numa roda de samba no Rio de Janeiro. Uma argentina que estava no Brasil para um congresso educacional. Vejam bem, imitou o macaco no evento e foi flagrada. Com a repercussão, a entidade em que ela trabalha se manifestou e disse que na Argentina imitar animais não é um ato racista. Não deve ser mesmo, é cultural. As torcidas de todos os times fazem isso contra clubes brasileiros na Libertadores. Depois foi revelada uma foto da mulher e na moralzinha. Como pode alguém parecido com um saruê de cabelo azul tirar essa onda errada justamente numa roda de samba? Que autoestima da p***, hein? Nem os bolsonaristas se aturam e se entendem. E é bem natural que pessoas tão intransigentes assim acabem quase sempre tendo que sair na mão para resolver suas diferenças. E na maioria das vezes, essas diferenças nem são tão relevantes assim. É só uma disputa de ego ferido para descobrir quem é o maior baba-ovo do mito. E como costumam ser primitivos, sair na mão é a única alternativa. Em show do cantor Leonardo, cujo público é formado por pessoas com vocabulário composto por 80 palavras, sendo quase todas sinônimos de cachaça e um otário tentou apavorar quem estava no local. O cantor paralisou o show e pediu para um grandão resolver a situação, o que foi prontamente atendido pelo homem, que desceu uma bifa tão forte que foi ouvida a 20 metros de distância. Ei, grandão, você tá saltando, ela não tapa na orelha dele, ela não tapa. Não vou condenar a violência e nem pedir revisão no VAR para saber quem estava errado. Minion se estapeando por não conseguir ver um show sertanejo na moral sem incomodar terceiros é lance de jogo. Na mesma pegada é natural ainda que lutadores de jiu-jitsu só saibam resolver suas diferenças se pegando num tatame. Fabrício Verdun, bolsonarista arquetípico de academia, desafiou o lutador Marcelo Brigadeiro do MBL a uma luta honesta com o objetivo de deixar o oponente todo torto e inválido com os dois braços quebrados. Mas se eu bater nele assim, eu vou ter que ficar pagando pra esse eu tenho certeza que eu vou ficar pagando, eu vou ficar como o pai dele. Ele vai alegar uma invalidez, alguma coisa, quebrou alguma coisa, porque eu vou quebrar ele. Mas legal, não é brincadeira. Se eu pegar o Brigadeiro, eu vou quebrar os dois braços dele de verdade. Eu pagaria uns R$300 no pay-per-view dessa luta, porque independentemente do resultado, seria muito divertido ver o desfecho dessa baixaria. Claro que Brigadeiro não vai aceitar, porque sabemos que ele só parte para cima de estudante de universidade federal com no máximo 60 quilos naquelas pegadinhas do Ivo Holanda protagonizadas pelo Mamãe Falei. Se você chegou até aqui, gosta do nosso conteúdo, gosta do nosso canal,
Entra aqui no primeiro comentário que tem as formas de nos apoiar, o Apoia-se, o Seja Membro, tem também Pix, nossa conta corrente, nosso PayPal. Aproveite para se inscrever aqui no último dia antes do Novo Empreendedor Mestre do Eduardo Moreira. Tá aqui o link para a descrição, não vai perder, hein? A aula acontece amanhã. Se liga aqui, clica e só coloca o seu e-mail que tá tudo certo. Também nos siga nas outras redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook. Se você é um desses aí que acha que argentino não é racista, eu só tenho uma coisa para te dizer. Não passarão.